Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Irmão Hélio e sua esposa. Olá. O que é que vocês acharam sobre a viagem de vocês até aqui ao Vitrine do Lago? Muito tempo nós desejávamos vir aqui. E quando houve oportunidade, que Deus abriu as portas, nos concedeu essa oportunidade, nós decidimos a vir. E ao chegar aqui, nós ficamos muito surpresos. Realmente é um lugar de Deus, vamos dizer assim, para que se propõe a ser feito, né? Nos dias difíceis, de o povo de Deus se refugiar neste local. Ele é amplo, tem água, tem energia, tem esse lago aqui no fundo, que é a vitrine do lago. Realmente é uma vitrine, porque nós só expomos na vitrine aquilo que nós amamos, que nós gostamos. E está aqui nas minhas costas, né, esse lago tão maravilhoso, que é o 2º lago mundial de água doce, que para mim foi uma surpresa. Além de tudo, ainda tem uns peixes de escamas para nos deliciarmos, matar a nossa vontade como ser humano. Amém. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é uma satisfação enorme revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui com esse casal maravilhoso, irmão Hélio e a irmã Eliette. Eles vieram de longe, Uruará, no Pará. 2.200 quilômetros de distância. Atravessaram a Transamazônica, lá naquela barreira lá que os caminhões ficam atravessando e tudo. E enfrentaram isso tudo para vir conhecer aqui o Vitrine do Lago, que está junto aqui com o irmão Rafael. Amém. E é muito tempo que ele já vem ensaiando. O irmão Hélio é um dos pioneiros no meu canal, já há muitos e muitos anos. Ele namorava em Belo Horizonte na época, quando ele se inscreveu no canal. E a gente sempre fala pelo WhatsApp, que aí na abertura do canal sempre tem o meu contato, para as pessoas tirarem dúvidas, trocar ideia a respeito da Palavra de Deus. E a gente vem sempre trocando ideia. Tem alguns amigos na internet e sempre a gente está conversando junto. Mas é um prazer enorme tê-los aqui e que Deus realmente possa abençoar a estadia de vocês aqui no Vitrine do Lago e possa ser para a honra e glória de Deus os momentos que passaremos juntos aqui. Amém. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 3 e eu vou pedir à irmã Eliette que dirija a oração inicial. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, que habita nos mais altos céus, neste momento agradecidos estamos pela Tua presença em nossa vida. Amém. Senhor Jesus, neste momento, vamos pedir perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, reconhecendo, ó Deus, que somos pecadores, mas temos a Ti, ó Jesus, como nosso advogado perante o Pai. Amém. Senhor Jesus, agradecemos também pela viagem que fizemos, uma viagem satisfatória e bem que o Senhor teve conosco o tempo todo. Amém. E que neste lugar o Senhor se faça presente, que o Espírito Santo habite neste lugar. Amém. Não só quando nós estamos aqui, mas quando formos que o Espírito Santo continue aqui. Amém. Porque é um belo lugar para que possamos passar uns dias de férias. Amém. E assim for a tua vontade. Mais uma vez, agradecemos por tudo, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos estudando 2 livros que o apóstolo Paulo escreveu, que foi Filipenses e Colossenses. 2 cartas que já estamos estudando há alguns dias. E hoje, na lição 3, nós veremos sobre vida e morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
É um termo muito pesado que Paulo escreveu aqui em Filipenses 1:21. Muito mesmo. Sabe, irmãos, muitos afirmam que a morte é um processo natural. Mas isso não é verdade. A humanidade conformou com essa mentira. Tradição em tradição, geração em geração, conformaram que isso é um processo natural. Como o nascimento também não é natural. Para ter um nascimento precisa do encontro de um casal. E precisa de propósitos, de planos e tudo mais, para que tenha-se um bom propósito, um bom caminho. E a morte é algo que interrompe aquilo que Deus fez. Deus não criou nada para morrer. Tudo que Deus fez é para viver eternamente, absoluto. Mas a morte é um processo que Deus conclui que eu e você, então, cumprimos com a missão que Ele nos deu, ou deixamos de cumprir e Ele vê que não vai ter futuro, não vai cumprir, então Ele deixa que nós conheçamos o sono da morte. Esse sono da morte, sono, é lá no Evangelho de João, capítulo 11, verso 11, ele fala que Lázaro, nosso amigo, dorme, mas ou despertado do sono. Então Jesus afirma, e os lábios do Filho de Deus falou, quem é quem para poder contestar o que ele diz. Então essa morte que nós conhecemos na realidade é um sono. A pessoa desmancha debaixo da terra, mas para Deus ela está dormindo, porque para Deus tanto vida quanto morte são absolutos, é para sempre. Morte para Deus é absoluto, nunca mais volta a existir. A morte que Cristo morreu no Calvário, que Ele suou sangue no Getsemane, que Ele sabia que a morte que Ele ia sofrer, Apocalipse 1:5, Ele foi o primogênito dos mortos. Como que Ele podia ser o primogênito dos mortos se já tinha mais de 4.000 anos de gente morrendo? Como que Ele podia ser o primeiro? Ele foi o único que morreu a morte no verdadeiro sentido. E nesse sentido, Ele ressuscitou porque Ele não tinha pecado. Mas qualquer outro ser que tiver pecado e morrer essa morte, que lá depois do milênio ela vai acontecer contra o diabo, seus anjos e toda a raça que resolveu ser fã do diabo, nunca mais vai voltar a existir. Nunca mais. Porque a morte para Deus é absoluta, assim como a vida, é também eterna. Jesus, nesse contexto, inclusive, do Evangelho de João, que eu citei, capítulo 11 do Evangelho de João, no contexto do Evangelho de João, que eu citei, ele conversando com Maria e com Marta lá, perto do cemitério, antes de ressuscitar lá, ele falou assim, ó, quem crê em mim ainda que esteja morto, viverá. Ele está falando da sono da morte. Mas ele fala outra coisa lá, se referindo à vida absoluta. E quem crê em mim e estiver vivo, jamais morrerá. Porque Lázaro, de fato, não estava morto, ele estava o quê mesmo? Dormindo. Então, Jesus explica, e ele mostra um paradoxo, um paralelo, nos dois sentidos de morte, o sono da morte e a morte absoluta, vida absoluta, e é que a gente pensa que é vida, né? Nossa vida é um recheio de missão. Então nós temos que entender que a missão nossa nem sempre é fácil. Enfrentar as coisas para alcançar os propósitos de Deus na nossa vida, pela graça de Deus, nós temos que enfrentar muitas barreiras. Não é fácil. E Paulo aqui está um exemplo aberto disso que nós estamos falando, quando ele chega a dizer isso aqui, que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque esse camarada, ele tinha um foco, irmãos. O foco dele era glorificar a Deus, se é com a vida ou se é com a sua morte, com a perseguição que ele sofreu. No segundo tema aqui, ele entra comentando que Cristo será engrandecido. Irmãos, ele que em 2 Coríntios 11, de 23 a 27, ele tentando enredar o que ele apresentou aqui em Filipenses 1, de 19 a 20, ele fala assim, olha, que em prisões e muito mais, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes eu recebi dos judeus 40 açoites menos 1, ou seja, 2 doses de 39 pauladas no lombo, né? E ele comenta que foi com vara, sem vara, com chicote, sem chicote, e de qualquer jeito. Esse camarada sofreu. Ele foi apedrejado até a morte, teve que ressuscitar, porque Paulo, a natureza dele era diferente da de Moisés, né? Moisés, Deus mandou jogar a vara no chão
e virou uma cobra. Ele mandou ele para a mão, ele queria correr, com medo da cobra, porque Moisés era melancólico, né? Ele, não, mas ela vai me picar. Não, pega. Ele foi, pegou e a cobra virou vara de novo. Mas já Paulo não, Paulo é diferente, ele é colérico. É a natureza parecida com a de Cristo, né? O temperamento colérico. Ele entrou lá entrou na cidade lá e a turma apedrejou ele para fora da cidade. Ele ressuscitou, em vez de ir embora, nem virar as costas, voltou, foi pregar de novo. A natureza do colérico é ter esse negócio, né? Não é brincadeira, não. E ele comenta aqui os naufrágios que ele sofreu, tudo que ele penou. Irmãos, assim como Jesus, que não poupou nada para nos salvar, Paulo estava disposto a gastar e se deixar gastar em favor dos irmãos na fé. Irmãos, olha, presta atenção, paradoxalmente, quanto mais as ações de alguém se assemelham às de Jesus, menos essa pessoa é amada e valorizada por alguns. Isso é o que Paulo falou em 2 Timóteo 3,12. Irmãos, é difícil da gente engolir essas coisas. Mas quando a gente serve a Deus em espírito e em verdade, as pessoas, mesmo dentro da igreja, que estão lá só de fachada, né, não conseguem levar o que ele comunga lá dentro para a vida lá fora. Essas pessoas olham para a gente, tá de novo e doido. Esse caboclo, ele desmancha a rodinha. Por que desmancha a rodinha? Né? Porque o foco dele, todo o foco dele está baseado em quê? Na palavra. O foco principal da vida dele está na palavra. Conversa qualquer assunto, mas o assunto que vai deixar ele envolvido mesmo é quando está falando da palavra. Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Esse tempo que nós estamos vivendo, que as profecias estão se fechando, é um agrado para quem serve a Deus como Paulo serviu, como muitos heróis da fé serviram. Elias, Enoque, Moisés, Isaías, Jeremias, todos esses indivíduos, sabendo o que é que ia enfrentar, Josué, todos eles tinham prazer, chamava a atenção deles estudar sobre a palavra. E Paulo mostrou que tudo, não importa se é vivo, se é com a vida ou se é com a morte, se é com os açoites ou com os sofrimentos, com tudo, Cristo será engrandecido. Paulo viveu dessa forma. No terceiro tema, morrer é lucro, que é praticamente a veia central do que nós abrimos estudando, né? Aqui, irmãos, diante do sofrimento que Paulo estava vivendo, pensa que Paulo estava falando tudo isso aqui, irmãos, presos. Aqui ele já tinha passado pelas jornadas de açoites, pelos naufrágios, pelos próprios irmãos de fé. Falando de morrer é lucro, as armas espirituais mais poderosas são as ideias, sejam corretas ou erradas. Satanás utiliza ferramentas como a crítica, a traição, o constrangimento, o medo, a pressão social e muitas outras que os cristãos jamais deveriam usar. Mas, por outro lado, somos chamados a empregar o amor, a misericórdia, a paz, a mansidão, a paciência, a bondade e o domínio próprio. Nossa arma mais poderosa, quando utilizada com sabedoria, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como diz Efésios, capítulo 6, verso 17. Afinal, somente Deus pode levar a verdade ao coração das pessoas. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor para realizar os seus propósitos. Irmãos, como cristãos, nós devemos lutar tanto pelos nossos direitos, mas pelo que é certo. Não é a força que faz o direito, mas o direito que faz a força. O segredo é a submissão à vontade de Deus. Na verdade, essa é a única maneira de sermos vitoriosos na guerra em que nos encontramos. Amém. Tantas pessoas, meus amados irmãos, que preferem escolher a mentira para viver. Isso nunca prestou. Só leva a pessoa para o desespero e para o abandono. A mentira, todo mundo sabe, desde que nasce nesse mundo, que tem perna curta. Uma hora ela aparece. E a hora que a verdade aparece, a mentira deixa de existir. Porque aonde tem luz, não tem como ter trevas. Por isso que Paulo, no meio daquela
situação que ele ali estava, sendo condenado por algo que ele não fez, sendo julgado por mentiras levantadas pela liderança religiosa judaica na época, que era contrária a ele, porque ele perturbava a igreja falando a verdade. E por causa de falar a verdade, Paulo estava pagando o preço, sendo perseguido e morto. Assim como no passado ele perseguiu aqueles que também falavam a verdade. E ele, por isso, disse aqui que morrer para ele era lucro. Porque ele morreu cumprindo com a vontade de Deus, sabendo que pagou o preço em nome de Jesus Cristo, dirigido por Jesus Cristo, cumprindo com êxito a sua missão. Pense nisso, amado. Pense nisso, amado. Viver e morrer por Cristo. Aqui nós temos também 1 Tessalonicenses 4, 16 até o 18, que Paulo comenta que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, de maneira nenhuma precederemos os que dormem, mas eles vão ao encontro com o Senhor e nós iremos logo em seguida ao encontro com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras, é o que diz o verso 18. Sabe, irmãos, viver e morrer por Cristo, não tem nada mais gracioso na nossa história e na nossa missão. Foi o que Paulo tentou dizer em Filipenses 1, 23 e 24. É o que ele aponta. Não é fácil, irmãos. Paga muito alto o preço de quem quer ser cristão de verdade, de quem quer falar a verdade, de quem quer viver a verdade. É muito alto, sempre foi muito alto o preço. Jesus foi condenado pela liderança da sua própria igreja. Foi a liderança da sua igreja que levou ele aos pés de Pilatos. E Pilatos não foi capaz de libertá-lo, cumprindo com a justiça. Grave demais isso. Achou melhor lavar as mãos, tirando a sua culpa de um assassinato que não tinha nome de execução. Era um assassinato, realmente, porque a execução era de criminosos, condenáveis. Não foi o caso de Cristo. E quem exigiu isso foram os contribuintes, aqueles da igreja de Cristo que exigiu o assassinato dele. E depois ainda propinou os soldados para mentir o que tinha acontecido. Que ele não ressuscitou, foi roubado o corpo dele. Isso não mudou nada, irmãos. As pessoas que fazem opção pela mentira continuam contando uma em cima da outra para encobrir a de trás. Mas a mentira tem perna curta. E viver e morrer por Cristo, irmãos, mesmo sendo injustiçado, porque falamos a verdade e vivemos a verdade, não tem nada mais gostoso do que pôr a cabeça no travesseiro e amanhecer em paz diante de Deus e diante de Deus. Amém. No quinto tema, permaneçam firmes na unidade. Aqui nós temos Filipenses 1, 27, como também João 17, de 17 a 19. O que Paulo comenta em Filipenses 1, 27, dá uma entonação clara de João, capítulo 17, verso 17 a 19. Ali Jesus faz a oração sacerdotal, pedindo pelos seus apóstolos que ali estavam, pela sua igreja que ali estava representada nesses apóstolos, e também naquele momento representava também a mim e a você, porque ele disse daí aqueles que hão de vir, dentro dessa oração do Evangelho de João. Sabe, irmãos, nós realmente, se aprendermos a orar uns pelos outros sem esquecer o tempo todo, lembrar uns dos outros nas nossas orações, estaremos sendo fortalecidos dia a dia. O Espírito do Senhor nos manterá firmes no propósito de nossa fé. Porque nós cuidamos uns dos outros, mesmo à distância. Porque o tempo está próximo. A desunião na igreja tem origem no orgulho. À medida que o orgulho e a ambição mundana forem cultivadas, afastou-se então o Espírito de Cristo e insinuaram-se rivalidades, dissensão e luta, para desviar e enfraquecer a igreja. Testemunhos para a igreja, volume 5, página 204. Que lição, hein?
No sexto tema nós temos unidos e destemidos. Realmente, irmãos, como diz aqui em Filipenses 1, 27 a 30, a estratégia de Satanás sempre foi dividir. Ele divide lares pelo divórcio, pela separação, pela mentira e por muitas outras situações. Ele divide igrejas, ele divide nações, ele divide lares, ele divide tudo. O propósito dele é bagunçar a estrutura familiar do planeta. É bagunçar a estrutura da fé cristã em todo o planeta. Criar uma confusão que a Bíblia chama de Babilônia, que vem de Babel, baderna. Por isso, no Apocalipse 12, mostra uma mulher pura representada em Apocalipse 12. Mas quem está ali que é puro? Aqueles que guardam de fato os mandamentos de Deus e têm de fato o testemunho de Jesus, que vivem os princípios da conexão com o Espírito Santo. E quando Deus precisar usar qualquer um desses como profeta ou para transmitir a sua vontade, seja no sermão, seja o que for, ele será usado como instrumento vivo, porque ele guarda os mandamentos de Deus, não para ser salvo, mas porque se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Foi o Filho de Deus que com seus lábios pronunciou essas palavras. E lá no Apocalipse 17 mostra a meretriz, representando a igreja imunda, mundana, que quer trazer o mundanismo para dentro da igreja, quer viver o mundanismo dentro da igreja. E o maior dos mundanismos é o quê? Ser morno ou ser frio. Porque só o quente, Jesus está dentro do coração. O morno e o frio, estou à tua porta. Ele está do lado de fora, não entrou. Ele está batendo para ver se abre. Se abrir, ele vai entrar e vai fazer ele ficar quente. Seja ele frio, seja ele morno. Mas o morno é tão complicado que a situação dele é pior do que a do frio. Porque o frio está ciente da sua apostasia. Mas o morno não. O morno acha que ele está salvo fazendo essa mornidão que Jesus falou que está a ponto de vomitar da boca dele. E a maioria absoluta do mundo cristão está nessa condição. Por isso que ele chama a atenção aí no Apocalipse capítulo 3. Dentro do período conhecido como Laodiceia ou povo justo. Sai dela, povo meu, antes que esteja participando das suas pragas e dos seus flagelos. O que ele chama lá em Apocalipse 18 é para sair dessa condição babilônica. Não é só estar lá em religiões contrárias ao chamado de Deus, mas ele está dentro da igreja, servindo, entre aspas, servindo a Deus do jeito que acha que está certo, como a oferta de Caim. Caim serviu a Deus do jeito que ele achou que estava certo, e Deus aceitou a oferta dele? Deus não aceita aquilo que ele não pede, Deus aceita o que ele pede. Fique esperto, fique atento, não esqueça disso, que a oferta de Caim não foi aceita. E a de Abel, como foi aceita, o que aconteceu? Caim foi lá e matou Abel. Unidos e destemidos. Não podemos ter medo da verdade. A verdade tira a gente da zona de conforto. É verdade. Mas não podemos abrir mão da verdade. Em momento algum. Porque a verdade vem de Deus. A mentira, quem mente é filho do diabo. Assim diz o Filho de Deus. Sétimo tema, somos atalaias. Aqui tem um texto de Primeiros Escritos, página 139, muito interessante. É-nos assegurado que os atalaias verão com seus próprios olhos quando o Senhor voltar a Sião. Também nos é dito que no fim do tempo os sábios entenderão. Quando isso se cumprir, haverá unidade de fé entre todos a quem Deus considera impedido. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por todo o teu cuidado por nós, pelo teu amor, o teu carinho. Dirige as nossas vidas. Capacita-nos, Senhor, a andar sempre com retidão diante de ti, diante dos homens, cumprindo com a tua vontade, fazendo a tua vontade, cumprindo com a nossa missão que tu confiou neste velho mundo. Santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é verdade. Amém. E prepare-nos a todos para o grande encontro com o Senhor nas nuvens dos céus. Amém. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado.
Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha